Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 5 de junho, estamos aí vivenciando a quarta-feira da 9ª semana do Tempo Comum, dia de São Bonifácio, ele que foi bispo e mártir da nossa igreja. Então temos a alegria de convidar você, convidar toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus nesta quarta-feira. Então, convido assim para refletirmos juntos o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 18 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmaram que não existe ressurreição. E lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos essa prescrição. Se morreu um irmão de alguém e deixar a esposa sem filho, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar filho, sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitaram, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso não estáis enganado? Porque não conheces as Escrituras, nem o poder de Deus. Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente? Como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus desta quarta-feira da 9ª semana do Tempo Comum nos coloca na cena bíblica da discussão dos saduceus com Jesus. Perceba que essa discussão, os saduceus que não crêem na ressurreição, evoca esse tema, problematizando na ressurreição quando ressuscitarem. Ela será a esposa de qual deles? Pois os 7 a tiveram como por esposa. Jesus os acusa de não entender a Escritura e de não entender o poder de Deus. Usa da Escritura para que, descontextualizando-a, pudesse afirmar algo de falso e de inverdadeiro. Isso é a mentalidade dos saduceus que tentaram colocar Jesus em xeque. Veja que Jesus vai nos relatar que, segundo ele, os homens, ao morrer, não terão mais por sua esposa a humana e carnal intenção de as ter numa relação sexual. Serão como os anjos, assim afirma Jesus. Veja que o problema central está no fato de querer pôr Jesus à prova, de usar de malícia o que poderia ser um momento de real situação de dúvida ou de esclarecimento, era ocasião de mentira e maldade, ou seja, uma ocasião de má fé. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, que Deus nos livre desta terrível pretensão de provocar Deus, de querer colocá-lo à prova. A nossa relação com Deus não deve ser pautada nesse termo, usando malícia, supetições ou tentando colocar Deus à prova. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, todo o fundamento do cristão está na ressurreição de Jesus. Todos nós temos a tendência de confundir os projetos de eternidade de Deus, o qual Deus nos revela, porque somos muitos ligados à nossa dimensão material. E por sermos ligados nessa dimensão, muitas vezes nos colocamos a estarmos questionando sobre a ressurreição. Veja que por essa razão deixamos de enxergar as coisas espirituais, nivelando a nossa vida depois da morte com a que experimentamos aqui na terra. Neste Evangelho, caros irmãos, queridas irmãs, Jesus esclarece esse mistério quando nos revela que, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres
não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Portanto, espiritualmente, para nós será mais salutar que procuremos nos libertar do apego demasiado às coisas, porque realmente somos propriedades de Deus, que é nosso Pai. E segundo a sua misericórdia, é Ele quem nos reserva um lugar no qual habitaremos eternamente. Então Jesus conquistou para nós a ressurreição. E sabemos em quem colocamos a nossa fé. Então todo fundamento, só repetindo, todo fundamento do cristão está na ressurreição de Jesus Cristo. É nele que devemos esperar também ressuscitarmos um dia. Ressurreição de Jesus, fundamento da nossa vida cristã, e nele esperamos também ressuscitar. Por isso somos mais que vencedores do mundo e anunciadores do Evangelho. Ele mesmo nos esclarece. Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, hoje somos matérias, somos espírito. Um dia seremos como os anjos do céu. Não teremos mais apego a ninguém, pois seremos só de Cristo. E viveremos em perfeita harmonia com o Pai e com todos os nossos queridos. Seremos de Deus. Vivemos na graça de Deus. Assim, alcançamos a vida eterna. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, nesse dia de hoje devemos nos questionarmos. O que a palavra de Jesus causa em você? Causa preocupação ou causa esperança? Você é uma pessoa muito dependente das pessoas que o acercam? Você acredita que um dia ressuscitará e viverá no céu como os anjos e os santos? Você acredita nisso? Pense nisso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai, Ele que é o Senhor da vida, que possa assim nos conduzir para a vida eterna junto dele. Peçamos ao Pai que aumente a nossa fé, de que, ciente de não estarmos destinados à morte, sim, a comunhão com Ele, a comunhão da vida eterna. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira. Peçamos ao Senhor que a vossa palavra penetre profundamente em nosso coração, para que tenhamos coragem de mudar o que deve ser mudado em nossa vida. E confiamos no que deve ser, confirmemos assim aquilo que deve ser confirmado, de modo que possamos evangelizar os que desejam conhecer o Senhor e cada vez mais amar. E que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.